Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 27 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está lutando para conseguir se manter na marca dos 110 mil dólares. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está em aproximadamente 109.800, com uma alta ao longo dessas últimas 24 horas de 0,16%, mas a gente já teve ao longo do dia de hoje a marca de 110 mil rompida. Inclusive agora acabamos de voltar para a marca dos 110 mil dólares. O mercado é muito dinâmico. E isso faz com que a gente fique bastante próximo de uma nova all-time high. Lembrando que o topo histórico do Bitcoin aconteceu há menos de uma semana atrás, foi no dia 22 de maio, quando o Bitcoin atingiu a marca dos 111.970 dólares americanos. Ou seja, a gente está bastante próximo de uma nova all-time high. Será que vem um novo recorde? Será que vem um novo topo histórico por aí? Isso eu não sei, mas o que eu sei é que o Ether nas últimas 24 horas, o segundo maior criptoativo do mercado, está conseguindo uma valorização ainda mais expressiva. O ETH está valorizando 4% ao longo desse último dia, com cada unidade, nesse instante, custando 2.650 dólares. Outras criptomoedas também estão conseguindo valorizações consideráveis. Caso, por exemplo, da BNB. Quinto maior criptoativo do mercado, que está valorizando mais de 3% ao longo desse último dia, com cada unidade chegando ali nos 695 dólares americanos aproximadamente. O dia de ontem foi feriado nos Estados Unidos, foi Memorial Day, então a gente não teve negociações dos ETFs de Bitcoin Spot e dos ETFs de Ether Spot do mercado americano. De qualquer forma, isso não impediu uma extensa movimentação de empresas falando sobre o Bitcoin. Inclusive, a Trump Media, no dia de ontem, a Reuters começou a divulgar que a Trump Media pretendia levantar 3 bilhões de dólares para formar tesouraria em BTC. Ou seja, eles pretendiam emitir títulos, emitir notas conversíveis em ação para financiar compra de Bitcoin. Então, começou a rolar esse rumor no dia de ontem. Trump Media vai levantar 3 bilhões para comprar Bitcoin. Mas, no dia de hoje, a gente já teve uma atualização dessa notícia. Isso começou ontem à noite e no dia de hoje de manhã a gente já teve uma atualização dessa notícia, que inclusive eu postei lá no meu Twitter pessoal. Se você não me segue ainda, é @paulo_aragão. E o que aconteceu? Qual é a atualização? Qual é o follow-up dessa notícia? Na verdade, não foram 3 bilhões de dólares, foram 2,5. Eles emitiram, levantaram esse valor todo já com investidores institucionais e irão utilizar para a compra principalmente de Bitcoin. E não foi só a Trump Media que fez esse movimento. A Blockchain Group da França também emitiu títulos para comprar 590 BTC. Vale ressaltar que o preço das ações do Blockchain Group subiram mais de 225% em novembro, depois que ele começou a comprar Bitcoin, e já subiu mais de 765% nesse ano de 2025. Ou seja, está bastante claro que empresas de tesouraria em Bitcoin é um novo mapa da mina. Isso é, sem sombra de dúvida, uma nova cartilha de sucesso para as empresas. A gente viu alguns anos atrás diversas empresas começando a utilizar palavras como blockchain, como cripto no seu nome, como uma tentativa de valorizar, mas era algo muito incipiente, porque afinal de contas era algo sem aplicação real. Mas agora as empresas perceberam, muito graças à MicroStrategy, né, que agora é a Strategy, que comprar BTC é o que mais sinaliza uma valorização. Afinal de contas, o Bitcoin está subindo sem parar. Isso não é algo de um ano, isso não é algo de 2 anos. Se a gente olhar o histórico do Bitcoin de longo prazo, a gente vai ver que a tendência tem sido de alta ao longo dos últimos muitos anos, desde que o Bitcoin foi lançado, na verdade. E, além dessa alta, os investidores institucionais buscam formas de se exporem diretamente ao Bitcoin. Então, as empresas de tesouraria em Bitcoin são, sem sombra de dúvida, o novo mapa da mina de ouro. A gente tem visto empresas ao redor do mundo todo fazendo isso. Só no dia de hoje, a gente teve essa notícia do Trump Media levantando 2,5 bilhões de dólares. A gente teve o Blockchain Group pretendendo, né, comprar 590 BTC, ou seja, 72 milhões de dólares. E isso é um caminho sem volta. A gente tem visto empresas do mundo todo fazendo isso e sinaliza de forma muito clara uma corrida pelo Bitcoin.
Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas agora falando sobre o Brasil, enquanto no mundo todo a gente está debatendo sobre o aumento da adoção de criptomoeda, o aumento da adoção de Bitcoin, como favorecer a indústria de stablecoin, como por exemplo o Genius Act, que é o projeto de lei que versa sobre stablecoin tramitando no legislativo americano. Aqui no Brasil, o nosso Banco Central tinha proposto a proibição de transferência de stablecoin para carteiras autocustodiadas. Ou seja, você não conseguiria comprar o USDT numa corretora, numa exchange, na sua exchange preferida e transferir para a sua carteira do celular. O Banco Central tinha proposto proibir isso. Mas agora, finalmente, o Banco Central admitiu que pode sim rever essa proibição. Abre aspas, à medida que a gente foi dialogando e começando a verificar que os prestadores de serviço têm condições de fazer acompanhamento da qualidade dos clientes, que eles têm a liberdade, digamos assim, de fazer a avaliação do tipo de cliente que mantém ativos em autocustódia, começamos a sentir que havia espaço para flexibilização desse quesito. Fecha aspas. Ou seja, o Banco Central está admitindo que pode sim flexibilizar essa questão e permitir o saque de stablecoin para carteiras autocustodiadas. Mas, de qualquer forma, a proposta em vigor ainda é a proibição. Então, a gente precisa continuar pressionando o Banco Central, porque essa proposta é um absurdo. O objetivo disso é aumentar o nível de controle, especialmente essa questão de controle cambial, o que vai acabar atrapalhando muitas pessoas. Afinal de contas, o nosso real só se desvaloriza e muitas pessoas têm visto o USDT, o USDC, como uma forma barata, uma forma fácil, uma forma simples de você conseguir fugir dessa inflação que corrói o nosso poder de compra dia após dia. E ainda falando em atrapalhar, ainda falando em Brasil, o governo Lula acabou de aumentar o IOF, que nem vocês devem ter visto todas as repercussões dos últimos dias. O disse não me disse, aumenta, depois volta atrás, mas volta atrás só para uma parte, não volta atrás para tudo. E com isso, o Bitcoin vai ficar mais caro no Brasil, mais caro entre aspas, mais caro para você poder comprar. Inclusive, já tem algumas empresas que estão repassando já para os seus clientes, como por exemplo, é o caso do Nubank. A taxa vai subir do Nubank justamente por causa dessa questão de IOF. Então, muitos OTCs, muitos mercados de balcão de cripto estão sendo afetados por causa do IOF, porque eles utilizam muito contrato de câmbio para tirar dinheiro do Brasil, para poder comprar fora melhores oportunidades e trazer para cá. Então, é algo que atrapalha ainda mais o brasileiro, né? Não basta só o Banco Central estar querendo proibir a transferência de stablecoin para carteiras autocustodiadas, mas também esse aumento de IOF que vai atrapalhar muita coisa, inclusive vai aumentar a taxa de cripto em alguns clientes. Aqui, ó, especialistas ouvidos pelo Cointelegraph apontaram que a alta de IOF também pode afetar outras empresas e exchanges de criptomoedas no Brasil, principalmente quem opera com o serviço de Crypto as a Service, ou seja, que usam infraestrutura de outras empresas e eventualmente exchanges internacionais. No entanto, até o momento, apenas o Nubank anunciou mudanças. O banco opera seus serviços de criptomoedas com a Paxos, que também é emissora da stablecoin USDC. No entanto, empresas como Mastercard e Mercado Pago também oferecem serviços de criptomoedas em parceria com a empresa americana. Então a gente vai ver aí outras corretoras, outras empresas sofrendo um pouco por causa desse aumento de IOF que o governo Lula aí nos brindou recentemente. Mas para fechar o Giro Bitcoin de hoje com uma boa notícia, um bom prognóstico, eu quero lembrar para vocês as previsões do preço do Bitcoin de um dos maiores bancos de UK, de um dos maiores bancos do Reino Unido, o Standard Chartered. A previsão deles para 2025 do preço do Bitcoin é de $200 mil. Para 2026, de 300 mil, 2027, 400 mil, e 2028, $500 mil cada unidade do BTC. Então, com isso a gente fecha o episódio de hoje com essa previsão de um dos maiores bancos do mundo. E eu queria saber se você acha que essa previsão deles é algo execuível, a gente vai ver um dia o Bitcoin a $500 mil, ou você acha isso utopia? Ou até o contrário, será que essa previsão está conservadora? Afinal de contas, muitas pessoas falam que $1 milhão é logo ali. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua companhia. E tá vendo a gente pelo YouTube?
deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário para ajudar ele a chegar a mais pessoas, se inscreve no canal, tá escutando a gente por algum streaming de música, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas pra gente, que isso faz com que o Giro Bitcoin seja ainda mais propagado para outras pessoas e que mais pessoas consigam ficar informadas no menor tempo possível sobre as últimas notícias do mercado cripto. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!